terra. Nós queremos lhe entregar esse culto, queremos lhe entregar essa adoração, queremos lhe entregar a Deus a nossa vida. Neste momento te glorificamos, te exaltamos por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Na palavra de hoje, ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir. Fala conosco, Deus, aquilo que vai edificar a nossa alma, fala conosco, ó Deus, aquilo que vai nos preparar para sermos verdadeiramente adoradores, ó Pai, servos, filhos do Senhor. Por isso, fale com cada um que se encontra aqui neste lugar, Pai, não deixa que nenhum dos que aqui estão venham sair da mesma forma que entraram, mas que venham sair, ó Deus, melhores, venham sair com mais cheios da sua presença, ó Deus, mais cheios do teu Espírito, venham sair mais tementes ao Senhor, venham sair daqui cada vez mais filhos obedientes ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, preencha cada espaço desta casa, cada canto, ó Deus, cada cadeira venha ser preenchida pela tua presença, cada um dos que aqui estão venham sentir a tua presença ao lado, ó Deus, como estamos vendo os nossos irmãos, venhamos sentir a tua presença também. Em nome de Jesus que assim nós oramos, te pedimos e já te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Amém? Os amados podem tomar os seus assentos. É uma alegria ver os irmãos. Amém? Já tem um tempo que eu não vejo alguns irmãos, né? Porque por mais que nós estamos aqui cultuando a Deus, os irmãos sabem um pouquinho da dificuldade do meu trabalho em questão de estar ausente. Então, é sempre uma alegria estar junto dos irmãos, presente dos irmãos. E eu glorifico a Deus por isso. Na mensagem dessa noite, eu não daria um título, mas eu vou dar um título a esta mensagem. Só um minutinho. Glória a Deus. Amém. Na mensagem dessa noite, eu queria trazer para os irmãos como herdeiros de uma promessa. Amém? Herdeiros de uma promessa. Nós cantamos aqui há pouco e tem sido ministrado durante já algum tempo nessa igreja a respeito da paternidade de Deus. Amém? Acerca do saber, né, que somos filhos adotivos do nosso Deus e temos muita satisfação nisso. Então, queria trazer hoje aos irmãos uma menção acerca do que é você ser esse herdeiro de uma promessa. Esse herdeiro, ao qual no texto de Romanos 8, 16 e 17, ao qual nós lemos, ele citar que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Pois bem, primeiramente para a gente definir, e nós sabemos o que é ser herdeiro. O herdeiro é todo aquele que herda alguma coisa de alguém que morreu, que faleceu. Amém? O herdeiro é aquele que herda alguma coisa, um patrimônio, que seja um bem, de alguém que lá atrás, no passado, construiu um patrimônio, construiu algo e deixou como herança após a sua morte para um herdeiro, seja ele um herdeiro legal
ou seja ele um herdeiro testamentário, que é aquele que você decide deixar uma parte da herança para ele, mesmo não sendo um parente seu ou parente próximo, você pode escolher alguém e deixar para ele, através de um testamento escrito, uma parte de um bem que você tem. Mas a questão é que o herdeiro, na sua maioria das vezes, ele não lutou ou não tem lutado para manter ou criar um patrimônio, talvez para poder ser dele no futuro. Ele herda, assim como o seu filho vai herdar o que você tem quando você falecer, né? Ou quando você morrer ou deixar para um parente qualquer, eles vão herdar o seu bem, sem mesmo saber quanto custa a parcela de um carro, ou mesmo saber quanto custa a parcela de um imóvel, ele vai herdar e já vai estar tudo pago, ele vai dar continuidade dali para frente. E é assim que um herdeiro geralmente faz. Diferente de quando você faz parte e você quer uma parte da sua herança, mas ainda não é uma herança porque você não faleceu, o dono da herança não faleceu, o dono do bem, mas você quer uma doação de uma parte ao qual você, por direito, tem, e você ainda exige a sua parte desse direito ainda em vida, do dono da herança. Então, o dono da herança ainda estando vivo, o filho ou outro qualquer pode pedir a ele e ele doar uma parte. Não necessariamente ele tem o direito de ter, mas o dono da herança, achando viável, ele pode doar uma parte do que ele tem para fulano ainda em vida. Não, eu vou doar uma parte para o meu filho, eu ainda estou vivo, vou doar para ele, ele faz o que ele quiser com uma parte dele. Foi isso que aconteceu, como os irmãos sabem, na parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15. Ainda o pai vivo, ele pediu uma parte da sua herança, uma parte do que ele tinha por direito, e o pai, achando, né, que ele tinha o direito de tê-la, deu a ele, e ele foi fazer o que bem quis com a sua parte, ao qual tinha. Todo mundo conhece muito bem a história, e sabe que ele gastou da forma ao qual ele quis, os prazeres que a vida lhe deu, ao ponto de passar necessidade pelo fato de ter gastado tudo, e comeu até pelotas de porcos, ou ração para porcos, e ele não, satisfeito com a vida já qual estava levando, os irmãos conhecem a história, ele voltou para casa, se arrependeu, o pai dele recebeu ele com um anel em seu dedo e fez uma festa, e todo mundo sabe, e glorificamos a Deus também por essa parábola, porque aprendemos bastante. Mas a questão aqui é que a gente acha, nós como herdeiros de Deus, né? Co-herdeiros de Cristo, como dizemos, estamos lendo aqui no texto, nós, ou na maioria das vezes, a grande maioria, ainda não se atentou ao qual é essa parte da sua herança, ao qual é essa parte ao qual você vai receber, amém? Você ainda não recebeu, amém? Você ainda vai receber. E na maioria das vezes, nós queremos pedir a Deus, aqui, nesse plano terreno, uma parte que nós achamos que temos direito, ou exigimos, ou negociamos com Deus algo, né, material, achamos que isso tudo faz parte de uma herança ao qual Deus deixou para nós. Um bem material, um carro, é o que todo mundo corre atrás. É um imóvel, é uma condição de vida melhor, é um plano melhor para o futuro. E nós queremos montar um futuro em cima de algo terreno que é passageiro e que não é nada mais, nada menos do que uma doação de algo material que Deus está dando a nós, ou emprestando a nós usar. Porque, querendo ou não, os 200 mil, cento e tantos mil que você comprou um carro, daí para lá ou daí para menos, não vai servir de nada quando você fechar os olhos, o seu filho vai torrar ele da forma que bem ele entender. E a sua casa do mesmo jeito, porque a gente vive aqui míseros 70 anos, 80 anos, daí para lá é fada e canseira. A gente passa a maioria da nossa vida trabalhando e o pouco tempo que resta a gente vai achar que estamos descansando numa aposentadoria, que vamos ter que continuar trabalhando até fechar os olhos ou Jesus voltar.
Então a gente monta um patrimônio achando que estamos montando uma herança, ou então estamos adquirindo algo patrimonial, uma herança ao qual nós achamos que nós fazemos parte de uma herança, ao qual nós estamos recebendo ela aqui agora e vivemos como se isso fosse uma verdade em nossa mente. Mas sabemos nós que a herança ao qual Deus tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que você pode ver sobre essa terra, do que qualquer luxo que você pode viver sobre essa terra. A herança ao qual Deus tem para nós é esta. Mas nós, como seres humanos mortais, a gente, como o filho pródigo que pediu a sua parte ainda em vida do seu pai, ele pediu porque ele estava vendo o patrimônio que o seu pai tinha. Ele estava vendo o patrimônio que o seu pai tinha. Com o tamanho todo daquele patrimônio, ele pensou, não, eu vou querer agora a minha parte. E eu vou gastar da forma que eu achar que bem entendo. E a gente não se atenta à herança que ainda nós teremos. É como se você falasse hoje para o seu filho, que está aqui, e você falasse para ele assim, olha, você faz parte de uma herança, seu pai tá duro, cara, seu pai não tem R$1, mas você vai fazer parte de uma coisa, de uma herança, que lá na frente você vai herdar. Eu vou ter ainda um patrimônio tão grande que você lá na frente ainda vai herdar. Aí seu filho vai ficar pensando, mas como, pai? Você não tem R$1 agora, como é que eu vou herdar alguma coisa lá na frente? Tipo, porque a gente só consegue enxergar, irmão, aonde os nossos olhos estão vendo. Paulo diz em 2 Coríntios que a gente não vive por fé, a gente não vive por vistas, a gente vive por fé. Será que realmente a gente vive por fé? Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Como que você vai esperar uma herança de alguém que você não sabe nem o que ele tem, se você não tem fé? Para acreditar que essa herança existe, porque você não está vendo. Você não está vendo. E a gente vive no mundo como cristão, eu estou falando isso para cristãos. A gente está vivendo numa realidade meio que paralela, porque a gente prega uma coisa e a gente acaba vivendo outra. A gente acaba pregando uma situação e acaba vivendo uma outra totalmente diferente. Porque nós temos que se viver por fé e acreditar na promessa que nós temos de herdar o reino do céu com Cristo. Nós temos que acreditar e viver continuamente todos os dias que nós fazemos parte de uma herança ao qual Cristo nos deu. Amém? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Alguém sabe o que é a palavra co-herdeiro? Co-herdeiro é que você herda alguma coisa com outras pessoas. É como se isso aqui fosse um monte de irmão e a gente tivesse um pai terreno aqui que morreu e vai dividir a herança com todo mundo que está aqui. Então você é co-herdeiro porque você está herdando a herança que Deus nos entregará, que Ele deixou para nós, com Cristo e com os seus outros irmãos. Você não vai herdar o reino do céu sozinho, sabia disso? Que você não vai herdar o reino do céu sozinho? Mas parece que às vezes nós dizemos que o reino do céu é nosso, nós temos um loteamento lá só para nós e nós vamos escolher quem entra no loteamento. A gente não vive como irmãos, irmão, aqui na terra, a gente vai viver como irmãos no céu? Sim ou não? Vai. Se você é um co-herdeiro de Cristo, você tem que viver como se você realmente fosse um co-herdeiro de Cristo. Você vai herdar com Cristo e com os outros herdeiros uma herança que Deus separou para nós. Amém? Então, quando Cristo diz lá, em João, no capítulo 14, no verso de número 1,
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Coríntios 2,9, Paulo diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, às vezes, nós buscamos aqui nessa terra uma parte ou um bem ao qual o Senhor está doando para nós achamos que nós estamos buscando uma parte da herança de Deus. Nós achamos que estamos buscando, quanto mais patrimônio você juntar, vai ser melhor, porque no reino você vai ter mais que o seu irmãozinho, né, que sai pregando com a Bíblia um sapato furado e uma Calói 10, com um aro de uma cor, outra de outra, e levando 4 filhos na garupa, né? A gente vai achar que quem tem 5 casas alugadas, 40 carros na garagem, não sei quantos, vai ter muito mais no reino dos céus do que aquele irmãozinho que está lá uma hora, agora lá na Amazônia, pregando para os índios, que não tem nem aonde cair morto. Está lá vivendo de doação, mas está lá ganhando almas. A gente está correndo atrás aqui na terra, irmão, de coisas que a gente cansa de falar, mas a gente cansa de buscar, e eu falo por mim mesmo. A gente está correndo aqui atrás de uma herança que não é nossa, não nos pertence. A herança que nos pertence e é nossa está guardada em Deus para nós. A herança que nos pertence não está aqui, aonde a gasolina ou o petróleo um dia vai acabar, aonde as coisas corruptíveis vão se corromper, a ferrugem vai levar. A nossa herança não está aqui. Então nós temos que treinar os nossos olhos a verem as coisas espirituais, não as materiais. Nós estamos buscando coisas materiais, achamos que vamos viver o melhor dessa terra a vida toda, estourando guerra para tudo quanto é lado, e a gente está aí iludindo com isso. Então nós temos que treinar os nossos olhos a buscar as coisas espirituais, ao qual Paulo diz agora em 1 Coríntios, que nós lemos no capítulo 2, no verso 9, no 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, para que o Espírito penetre todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O primeiro texto, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não subiu no coração do homem, o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas Deus nos revelou através do seu Espírito. Se você carrega o Espírito de Deus dentro de você, você anseia pela eternidade. Você anseia por essa herança ao qual o Senhor tem reservada para você. Então não adianta só nós batermos no peito, dissermos que somos filhos de Deus, somos herdeiros, sim, mas qual é a herança agora que eu estou recebendo agora? Não, irmão. Isso é um benefício que Deus está te dando pelo seu trabalho, pela sua força braçal, pelo que você faz, é um benefício que Deus está te dando pela sua organização aqui nesse plano terreno. É um benefício, mas a sua herança maior, você não tem como mensurar o grau de importância e de validade que ela tem para você. E nós montamos planos, fazemos projetos, tudo aqui nessa terra, mas não fazemos um projeto que seja para ir para o reino. Montar um plano espiritual para ir para o reino, a gente não consegue. A gente monta planilha de gastos, a gente sabe quanto gasta com uma bala, quanto gasta com um cartão, a gente sabe quanto gasta com aluguel, a gente sabe quanto gasta com gás, com água, com luz, com comida, com remédio, tem planilha para tudo. Só não tem uma planilha de oração guardada em algum lugar para fazer também, mas tem planilha para tudo. Não tem uma planilha para ler uma palavra de Deus, buscar, a conversar com o Espírito Santo. Você quer um conhecimento, você vai no Google. Você quer um conhecimento, você busca no dicionário. Você quer um conhecimento, você busca lá no podcast de várias pessoas por aí.
mas você não tem coragem de buscar o conhecimento do próprio Deus que escreveu a Bíblia, a qual você está buscando conhecimento dele. Como você acha que os pregadores no passado pregavam, irmão? Não tinha internet, não. Como você acha que os pregadores no passado pregavam? Não tinha. Buscavam revelação do Espírito Santo num versículo que não sabiam o que significava. Buscava a revelação do Espírito Santo para trazer uma mensagem para a igreja. Hoje nós pegamos um esboço pronto na internet, porque a gente não quer nem o trabalho suficiente, porque nós estamos agarrados nessa terra, irmão. Porque tudo tira o seu tempo. E a gente vive dizendo que a gente quer ser herdeiro e a gente somos filhos de Deus e somos participantes de um reino, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E a gente diz isso com toda autoridade, como se realmente fôssemos e vivêssemos como tivesse sendo. Mas se você é herdeiro, e você acha que você verdadeiramente é, e você crê que você é, você vai trabalhar para aumentar o patrimônio do seu pai. Não que você consiga fazer algo para aumentar o patrimônio de Deus, mas você consiga trabalhar para ele no reino, para ser digno de herdar isso que ele deixou para você, irmão. E a gente quer herdar as coisas de Deus assim, ó. A gente quer herdar as coisas de Deus assim, de braço cruzado. Tudo que já tinha que fazer, Cristo já fez. Amém, glória a Deus por isso. Mas assim como muitos herdeiros por aí afora, a gente não tem dignidade e nem direito de herdar aquilo que Cristo deixou para nós, irmão. Ele deixou para nós por graça e misericórdia. Porque nós não somos dignos disso. Vou falar, a gente trabalha quantas horas por dia? 8. Já falamos isso diversas vezes. 8 horas por dia, irmão. A gente trabalha, geralmente, fisicamente, materialmente para nós, para arrecadar um dinheiro e pagar uma conta, pagar as coisas e tal. 8 horas por dia. Né? As 8 horas a gente passa dormindo. E as 8 horas que sobra, a gente passa fazendo qualquer outro tipo de coisa e sobra 30 minutos para fazer alguma coisa para nós, né? Para Deus, que é ler um versículo, ler uma Bíblia, orar um cadinho, fazer alguma coisa durante um dia. Se nós somos realmente, irmão, esse herdeiro que nós queremos ser, nós temos que fazer de tudo para trazer o máximo de co-herdeiros juntos para herdar o reino junto com nós. Porque não é só a igreja Geração de Samuel, as igrejas dessa rua aqui, Avenida Santa Cruz, que vai herdar o reino dos céus. São várias outras pessoas que vão fazer parte desse reino. Então nós temos que não só cruzar os braços e esperar a herança chegar para nós, o oficial chegar, ó, parabéns, você herdou, assina aqui, bota sua porta no céu, está aqui, é só entrar. Mas nós temos que fazer valer a pena, irmão. Nós temos que fazer valer a pena. Nós estamos, na verdade, como muitos herdeiros que estão esperando o dono da herança morrer para usufruir daquilo que ele lutou a vida toda para conseguir. E gastar da maneira que quiser. Cristo deixou uma herança para nós após a sua morte. Nós somos participantes disso. Mas o texto é bem claro em Romanos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo de que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Como foi ministrado aqui, até na sexta-feira no estudo. Mas a pergunta é, você tem padecido com Cristo? Ou você é padecido com Cristo? Não é padecido no trabalho. Amém? Não é acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, chegar em casa 10 da noite. Não. Aí você está padecendo por você mesmo, porque o salário é seu, você vai gastar do jeito que você quiser. Padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Ao ponto de você ser esnobado no trabalho porque você fala de Jesus toda hora? Sim ou não? Ao ponto de você ser separado de algumas amizades porque eles vão falar, pô, cara, o cara é mó chato, fala de Jesus toda hora para mim. Sim ou não? Padecer por Cristo. Eu tenho que ficar dias fora de casa trabalhando
Eu não estou padecendo por Cristo, além de eu estar glorificando o nome dele pelo trabalho que ele está me dando. Mas eu estou padecendo pelo sustento da minha casa, pagar as minhas contas. O sofrimento do seu trabalho não é você padecer por Cristo, porque qualquer um aí fora padece pelo trabalho, e nem todo mundo está dando glória a Deus por isso, não. Então, a gente só vai ser com ele glorificado se padecermos com ele. Não ache que você vai fazer parte de uma herança de braço cruzado, irmão. Não vai. Não acha que você vai tomar a herança de Deus à força na justiça, porque também não vai. Essa herança pertence àqueles que são filhos de Deus e que aceitam a palavra de Deus sobre a vida dele e o Espírito Santo dentro dele para revelar a verdade, irmão. Porque como foi dito até aqui na sexta, muitos acham que todo mundo aí é filho de Deus, né? Eu não falei aquele dia, mas minha tradução fala macho e fêmea. Aí o Gessiel perguntou, você está tão calado hoje, né? Não, é porque a mensagem já estava pronta, mano. Eu não podia ficar. Aí eu falei, tá vendo? E eu nem tinha visto a lição da revista. Eu falei, ó. Então, antes de Deus falar isso aqui, irmão, com vocês, o pregador, ele apanha de montão dentro de casa. Porque ele vai ouvindo e fala, isso mesmo. E você sai de lá todo arrebentado. Porque a palavra também serve para mim. Porque a gente acha que herança é aquilo que os olhos conseguem ver. Eu estou vendo o meu pai com conta boa, carro bom, tudo bom. O menino já está esperando já acontecer. Eu vou ganhar esse carrinho aqui, vou ficar com aquele lotinho ali, vou ficar com isso aqui. Já começa a dividir na cabeça dele antes do pai fechar o olho. Aí depois que o pai fecha o olho, você vê irmão brigando com o irmão, o outro brigando com o outro porque eu quero isso, o outro quero aquilo, aí vende tudo que o pai tinha. Aí você vê empresas multinacionais falindo, fechando, porque o dono morreu, ficou entre os filhos, repartiram. Aí você fala, pai, como é que uma empresa daquela quebrou? Porque ele não soube o processo, desde lá de baixo, do sofrimento, até para manter aquela empresa, ele já pegou pronta. Aí ele vai conseguir quebrar um império que o pai deu para ele. A gente está assim, irmão, esperando chegar esse momento de braço cruzado, sem fazer nada. Ou a gente está pensando como o filho pródigo lá atrás, estamos usufruindo do que Deus está dando aqui para a gente e tá bom. Não. O que Deus tem para nós é muito maior do que você consegue imaginar. E lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 4 e 8, diz assim: dessa forma nós receberemos uma herança que é incorruptível, que não se corrompe, pura e que nunca perde o seu valor. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Então nós temos que focar a nossa visão no futuro. A nossa visão é uma herança que está guardada para nós. Amém? Nós estamos vivendo num reino e a herança ainda está guardada para nós. Nós vamos nos revestir de um corpo incorruptível. Incorruptível é que não se corrompe, não apodrece, não estraga, não entra em decomposição. É um corpo que já não tem nada material poder sobre ele. Nós temos algo muito maior esperando para nós do que isso. Então, irmão, tira seus olhos dessa terra. Tira seus olhos dessa terra. O que Deus tem para nós é muito maior do que você consegue ver. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é herdeiros de uma promessa. Aí eu falo para você, quem aqui queria ser herdeiro de uma promessa? Uma promessa é só uma promessa, irmão. Tem nada material ainda. De promessa, a política está cheia aí. Vamos ver quem cumpre a partir do ano que vem. Você vai demorar 4 anos, você vai ver que um ou outro cumpriu a metade de 1/3 daquilo que eles prometeram. É uma promessa. Todo mundo está cansado de promessa. Mas quem nos prometeu não foi qualquer um. Foi o Deus que criou os céus e a terra, irmão.
Quem nos prometeu foi aquele que todas as promessas qual ele fez, e ele falou, ele cumpriu, e está cumprindo, e vai cumprir. Isso é você viver por fé, você acreditar no que você não está vendo, mas você sabe que existe. Você não está vendo, mas você sabe que é verdade. Uma promessa é uma afirmação, verbal ou escrita, de algo que ainda vai acontecer. Essa é a minha definição de promessa no dicionário. É uma afirmação por escrita ou verbal de algo que ainda vai acontecer. Então nós somos herdeiros de alguma coisa que ainda vai acontecer. Nós somos herdeiros de uma promessa ao qual o Senhor falou a nós. E nós estamos aguardando ansiosamente por isso. Amém? Nós estamos esperando ansiosamente por isso eu repito. Se nós somos filhos de Deus, irmão, e carregamos dentro de nós o teu Espírito, ele nos revela a verdade. E nós ansiamos pela eternidade. Nós seremos a eternidade, irmão. Por isso é difícil sair desse mundo, é difícil largar o amor às coisas, é difícil você largar o prazer que o mundo te dá, é muito difícil. E realmente é difícil demais. Mas isso não pode te prender nessa terra, irmão. Isso não pode te prender. Isso você tem que saber que são as migalhas daquilo que a gente vai viver na eternidade. Então, se nós somos realmente herdeiros, se nós somos verdadeiramente reconhecidos filhos de Deus, nós temos que viver como se fôssemos verdadeiramente filhos de Deus. Honrando o teu nome, honrando o que ele fez por você, a confiança ao qual ele te deu, sem você merecer, ainda assim ele entregou nas tuas mãos o maior benefício de todos, que foi a salvação. Ele entregou nas suas mãos tudo aquilo ao qual ele te prometeu. Estou falando que você não deva pedir ou aguçar a vontade de ter alguma coisa aqui nessa terra. Não, Isaías mesmo disse, se você creres, você comeria o melhor dessa terra, você comeria a melhor gordura dos carneiros, que na época era algo fenomenal, né? Você ter uma gordura, uma lata de gordura na sua casa, irmão, no Antigo Testamento, era para qualquer um, não. Então, quando Isaías diz que você comeria o melhor desta terra, se deliciaria com o melhor da gordura, é porque você comeria o melhor dessa terra e você se deliciaria com o melhor que a gordura pudesse te dar. A Bíblia também não diz para você fazer voto de pobreza, não estou aqui falando isso não, estou falando para você não se apegar às coisas dessa terra. Você não se aguçar demais ao ponto de querer ficar agarrado aqui. Porque aonde está o nosso tesouro, está o quê? O nosso coração, irmão. Então, se você realmente tem a certeza que você faz parte de uma herança celestial, algo que o Senhor tem guardado e preparado para nós, você tem que crer nisso, porque você ainda não está vendo com os seus olhos materiais, mas com os seus olhos espirituais você já contempla. Você já contempla. Amém? Glória a Deus, irmão. Eu seria aqui um hipócrita se eu falasse que eu também gosto das coisas materiais. Como é que não é bom andar no carro bom, comer bem, viajar? Fazer tudo isso é muito bom. Mas nada disso tem o prazer maior de estar na presença do Senhor, irmão. Nada disso tem o prazer maior do que ansiar a vinda do nosso Deus logo. Então, a palavra que eu queria deixar para os irmãos é exatamente essa. 1 Coríntios, no 15, 5:2. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que isto, que é mortal, se vista de imortalidade. Então saiba que ontem foi considerado o dia de finados. Eu nem sabia, irmão. Tem tanto tempo que eu nem sabia. Fui na loja comprar um trem, nem lembrei que era finado. Só cheguei quando a loja estava fechada. Falei, pai, feriado hoje? Ainda fiquei assim, feriado, eu fui pesquisar. Feriado hoje, dia de finados. Ó, dia de finados, nem lembrei. Aí eu falo para você, passando em frente aos cemitérios aí, eu fui em Vila Velha ontem 2 vezes. Não, foi ontem, isso mesmo. Cheio de flor. Aí hoje a gente estava dando a volta aqui para trás do interior, passando em outro cemitériozinho de área rural, também cheio de flor. Aí Larissa ainda falou, olha, tá cheio de flor. Eu falei, a pessoa quando morre vira uma planta. Sai uma florzinha, brincando com ela. Mas aí eu quero te dizer, sabe por que isso não assombra mais, irmão, o dia de finados? Porque a gente tem certeza em quem está a vida eterna. Sabe por quê? Tem crente que quando ouve a palavra morte, chega a dar frio na espinha, dor na barriga, quando fala que vai morrer. Irmão, você precisa de Jesus. Sabe por quê? Jesus é o dono da vida eterna. Se você tem Jesus agarrado no seu coração, você está nem aí para a morte, irmão. Sabe por quê? Porque você sabe, você não viu, mas você crê que ele venceu a morte, porque ele disse. Você lembra da palavra que eu falei, a palavra promessa, definição? A promessa é algo, a definição de promessa é algo falado, por escrito ou falado de algo que ainda vai acontecer. Jesus deixou para nós, irmão, ele não só falou, mas também deixou escrito. E tudo que está aqui aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Então, quando a gente tem a nossa visão ligada na vida eterna, você vive nesse mundo cumprindo o que ele mandou você fazer, que é o que basta: anunciai o evangelho, pregai a toda criatura, anunciai. É isso que nós temos que fazer, irmão. Porque nós não somos só herdeiros, nós somos co-herdeiros de um povo que é herdeiro junto conosco. Então nós não vamos herdar o reino sozinhos. Não somos os filhos queridinhos que o papai passa a mão na cabeça, toma e vai. Não, nós vamos herdar juntos com um povo escolhido. Então nós temos que viver como um povo juntos e escolhidos, irmão. E isso agora é para nós aqui na terra. Amém? Isso agora aqui para nós. Nós temos que ser verdadeiramente irmãos. Juntos. Nós temos que viver unidos. Você tem que sentir falta do seu irmão na mesa. Você tem que sentir falta do seu irmão do seu lado. Você tem que sentir falta, irmão. Se nós não estamos ligando para o irmão, se vem no culto, se não vem, se sumiu, se não vem, estão nem aí, a gente está querendo reinar, tomar a parte dele do reino. E não é assim que funciona. Nós temos que amar os nossos irmãos e querer que eles honrem a mesa junto conosco, estejam lá no dia. Quando chegar o momento de tomar posse, nós estejamos todos juntos e unidos lá, olha, conseguimos. Então, nós somos também responsáveis. Nós também somos responsáveis pela parte do outro, irmão. Então, vamos elevar a nossa mente no Espírito. Vamos elevar a nossa mente ao reino. Amém? As coisas aqui na terra, Jesus vai dar. Não se preocupa, não esquenta a cabeça. Gasta seu tempo buscando o reino de Deus, irmão. Gasta seu tempo adorando a Jesus, fazendo o melhor para Ele. Você canta, ensaia, você louve, você dança para Jesus, você prega para Jesus, vai estudar, vai ler a Bíblia para ser um pregador. Você quer ser um missionário? Vai orar, vai buscar. Você quer conhecer a Deus? Você quer conversar com o Espírito de Deus? Busca a presença dele, irmão. Busca a amizade dele. Chama o Espírito Santo de Deus no particular e conversa com ele, ora com ele, pede para ele te revelar o que você quer saber. Esquece um pouquinho
o Google, esquece um pouquinho a internet, esquece um pouquinho as outras coisas, conversa com Deus, Senhor, estou na dúvida, por favor, me mostra. A gente está querendo absorver o conhecimento de outras pessoas para nós, mas o Cristo, o Espírito dele habita em você também, irmão. Busca essa revelação de Deus, você. Busca essa revelação de Deus. Se nós buscarmos a revelação de Deus, eu tenho a mais absoluta certeza que, como o próprio Paulo disse, que o Espírito do homem conhece o homem e vive no homem. Mas o Espírito de Deus que vive com Deus, conhece a Deus e vive no homem. Então, se o Espírito de Deus, irmão, vive em você, você conhece a Deus. Você conhece os planos dele para você. Amém? Glória a Deus. Coloca sobre os vossos pés. Hoje é um dia ao qual o Senhor preparou para nós a ceia. Amém? Queria convidar que o pastor Alex vai estar ministrando a ceia para nós. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e eterno Pai. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer pela palavra a qual o Senhor nos deu. Porque ainda assim eu sei, ó Pai, que para uns é uma palavra de conforto, outras de consolo. Para outros, Pai, uma palavra que acalenta, uma palavra de confirmação. O Senhor fala com qualquer um aqui, Pai, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor quiser. Mas eu tenho certeza que aquilo que foi entregue aqui, ó Deus, o Senhor aprove no coração daqueles que ouviram e realmente reconhecem a tua paternidade, reconhece o lugar que eles têm nessa herança, reconhece o que o Senhor tem preparado para eles. Ó Deus, aqueles que ainda não conseguiram entender, que o Senhor possa abrir a mente, que o Senhor possa realmente revelar a verdade, que o Senhor possa verdadeiramente, através do teu Espírito, mostrar quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade sobre a vida deles. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque ainda assim, não merecendo fazer parte de nada, o Senhor, na tua morte, nos deu esse direito de ser participantes, ó Pai, desta herança, de ser coparticipantes com o Senhor, porque o Senhor herdará, o Senhor herdou o reino, nós herdaremos também. Vamos herdar juntos, ó Pai, com os nossos irmãos. Por isso, abra a nossa mente, ó Pai, para o mundo espiritual. Não deixe a nossa vida, ó Deus, entranhada aqui nesta terra, não deixe criarmos raízes aqui. Nos sustente, ó Deus, nos dê o alimento, mantém-nos aqui, ó Pai, enquanto estivermos aqui para fazer o teu reino, para fazer a tua vontade. O dia que perdermos, Pai, o propósito de fazer a tua vontade nessa terra, por favor, leva-nos, Pai. Não servimos mais para ficar neste lugar. O nosso propósito maior aqui neste lugar é fazer a tua palavra, é levar a tua palavra, fazer a tua vontade, pregar o teu reino, anunciar, ó Deus, o evangelho a toda criatura, amar os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, cuidar uns dos outros. A tua palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. Não é só o pastor que deve orar por cada um, ou um deve orar por todo mundo, não. A tua palavra